Bom, bora lá. Agora que você já tem uma base, né, de projeção de iniciativas que você vai ter que fazer para chegar num resultado, força e capacidade produtiva que você vai precisar, né, junto com uma estrutura de custos ali, de quanto que vai mais ou menos investir em pessoas, que geralmente a linha mais pesada ali de custo de vendas, é hora de fazer um balanço econômico, tá? E obviamente aqui eu não vou falar de balanço contábil, tá, gente? Eu vou trazer uma visão de balanço muito mais de SaaS. Ou seja, que é o principal método usado aí para avaliar equipes de inside sales e a principal tese das empresas que costumam adotar essa estratégia. Então, olha só, o primeiro fator econômico, que é uma das coisas mais importantes que tem em vendas, é o CAC. E o que é o CAC? É o custo de aquisição do cliente. Tá? Então, tem vários lugares que você pode ter referência sobre esse assunto, tá, de CAC, mas, essencialmente, quando a gente fala de CAC de vendas, tá? Basicamente, a gente vai pegar todos os custos associados a vendas, então, payroll, né, ou seja, folha de pagamento, comissão, CRM, sistemas, tecnologia, enfim, tudo que você está usando ali de vendas, né, que gera custo, e você vai dividir pelo número de clientes que você trouxe. Tá? Então, vamos por assim, você gastou 10 mil reais no mês, e você trouxe 3 clientes. Então, o seu CAC de vendas foi de 3.333, por exemplo, tá? Ou seja, para trazer cada cliente ali para sua empresa, você custou R$ 3.333 cada um, tá? Esse é o racional de CAC de vendas. Só que quando a gente vai fazer o CAC mesmo, a visão total, não inclui só vendas, tá? Inclui todo o custo de aquisição de um novo cliente. Então, é importante você ter a visão de vendas separado, sim, mas na visão geral da empresa, você vai precisar ter a visão do custo total de aquisição. Então, você vai ter que somar o seu CAC de vendas com o CAC de marketing. Então, marketing também tem outros custos, custo de mídia, custo de time de marketing, assessoria de imprensa, né, sei lá, o que mais tiver ali dentro do custo, vai ter que ser colocado também tudo que envolve a aquisição do cliente, somado com o de vendas, para chegar no CAC final. Tá? Então, esse é um dos principais pontos de análise para entender se essa operação é viável ou não. Por quê? Tá? Uma vez que a gente tem esse CAC total, a gente vai saber o seguinte, cara, quanto custa no total para trazer um novo cliente? E agora o seguinte, quanto que esse cliente me traz de receita ao longo do tempo? Então, existem muitas empresas aqui assim, de serviço que não tem uma visão de linha do tempo. Tipo, esse cara vai me comprar uma vez só e nunca mais vai comprar. Ok, então você já tem uma relação mais rápida. Quanto custou, quanto que ele trouxe. Né? Agora, em modelos de SaaS e tecnologia, é muito comum você ter o modelo de recorrência, né? Então você fala, beleza, custou R$ 3.300, só que esse cara está me pagando R$ 1.000 por mês. Então, no mês 1, ele, obviamente, parece que trouxe prejuízo, mas se ele ficar pelo menos 3, 4 meses comigo, ele pelo menos se pagou. E a partir daí, eu tenho lucro. Então, essa visão, ela tem dois conceitos, né? Mas o principal aqui, né, que a gente chama disso aqui, é o CAC Payback, que é o seguinte. Bom, dado que eu tive um custo de aquisição específico para trazer um cliente, quantos meses ele leva para me trazer retorno sobre investimento? Ele tem alguns números mágicos de mercado, mas obviamente que isso é sensível ao momento econômico que a gente vive, tá? Mas de uma maneira geral, um CAC Payback que é considerado saudável ou bastante interessante é um CAC Payback abaixo de 9 meses. Ou seja, o mercado ele tem uma tolerância ainda a tomar um certo prejuízo, né, quando você vai trazendo novos clientes, de até 9 meses. Então, se passar de 9 meses, né, que você trouxe esse cliente e ele ainda não te deu um retorno, o negócio começa a ficar meio não atraente, tá? Mas se você tem um retorno ali do seu CAC Payback em 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, é considerado excelente, né? Porque é um negócio que você toma um risco de curto prazo, mas você recupera rápido. Bom, um outro ponto que eu falei que são dois pontos de vista importantes aqui para a gente considerar é o break-even point, né? Então, atualmente, assim, esse ponto tem sido cada vez mais discutido, né, e cada vez mais em alta, você entender assim, quando que a área se paga. Então é interessante você avaliar nessa mesma perspectiva, não só quando que você começa a ter o payback do seu retorno, né, de um cliente específico, mas você analisar também o break-even da sua área de vendas. Ou seja, quando que a receita gerada pelos seus clientes começa a minimamente custear a sua área comercial. Bom, o último conceito muito importante aqui na hora de fazer o balanço é a gente analisar o LTV/CAC. Então, o que eu quero dizer com isso daqui? Isso é essencialmente um cálculo de ROI, né? Ou seja, um cálculo de retorno sobre o seu investimento. Então, o
O que a gente está falando é, eu vou investir, né, R$3.300, mas eu espero que esse cliente aqui ele vai me gerar R$9.000 ao longo da vida dele, né? Porque se ele for me pagando ali R$1.000 por mês, ele ficar em média 9 meses como seu cliente, eu investi 3 e retornei 9. Né? Meu LTV/CAC foi de 3. Então, ele é um indicador de ROI. Obviamente que a gente tem que adicionar o cálculo de margem, né, em cima do LTV, né, de todo o dinheiro que você vai recebendo, quantos por cento que você realmente tem de margem, margem bruta, né, do que você recebe. Esse LTV/CAC, ele pode ter também várias lógicas aqui para a gente discutir, mas a principal deles é a seguinte: qualquer empresário, né, ele espera ter um retorno aí pelo menos de 2 ou 3 múltiplos de retorno sobre o investimento. Tá? Então é importantíssimo quando você fizer essa relação, você buscar se você está tendo retorno sobre o investimento ao longo do tempo ou não. Ter um LTV/CAC muito alto também em operações de inside sales pode ser um problema. Tá? Então vamos imaginar que você teve um LTV/CAC de 9. Você falou, pô, cara, ele botou ali R$3.000, né, para trazer um novo cliente e ele recebeu 9 vezes mais isso daqui. Tá feliz da vida. Sim, ele pode estar feliz da vida no curto prazo, mas por outro lado, ele também é um indicador de que, cara, você está deixando muito dinheiro na mesa. Você poderia estar investindo muito mais dinheiro nesse tipo de iniciativa, aceitando ali um LTV/CAC de 3 e conseguindo conquistar uma base de clientes muito maior. Então esse é um ponto muito importante para você se atentar também nesse tipo de balanço comercial. Um outro aditivo aqui em cima do LTV, tá? Então, são para as empresas que não trabalham com modelo de recorrência e trabalham com algum modelo transacional. Então, o que é muito comum, né, você usar como base de LTV em negócios transacionais? Basicamente, então, a gente sabe, né, que trazer um novo cliente é caro. Né, te custa dinheiro, porque você tem, às vezes, custo de prospecção, né, você tem custo de investimento em mídia, você tem custo de investimento de um monte de coisa, até você trazer o seu primeiro cliente. E se esse cliente tiver uma boa experiência comprando algum produto ou algum serviço transacional com você, ele tende a querer comprar mais coisas, certo? Então, para você calcular o LTV, né, de produtos ou serviços que sejam transacionais, a ideia é que você avalie a quantidade de vezes que um cliente comprou alguma coisa de você e quanto que ele comprou, né, com você, ao longo de um período de tempo. Então, por exemplo, se eu sou um e-commerce, né, por exemplo, eu fui lá e uma pessoa veio e comprou no meu site a primeira vez, eu paguei R$300 para aquele cliente e ele comprou um negócio de R$100. Então, transacional, me ferrei. Só que depois, esse cliente ele voltou mais 2, 3 vezes e comprou outros produtos ali de R$200, R$300 lá, e aí a coisa começou a fazer sentido. Né? Isso dentro de um período de 1 ano ou 2, tá, por exemplo. Então, essa é uma forma de você também avaliar o LTV, né, com base em modelos transacionais. Bom, alguns outputs importantes então dessa aula é o seguinte, tá? Super importante manter uma operação de CAC payback abaixo de 9. E, de novo, tá? Isso depende da pressão de quem que está buscando essa informação. Então, se a sua empresa é de inside sales, se a sua operação de negócio tem uma venture capital por cima, por exemplo, ou uma estrutura de investidores, ou enfim, pressão aí do próprio dono da empresa, é importante você entender a expectativa, né, que eles têm com relação ao payback. Tem muitos negócios que falam o seguinte, não tenho tolerância nenhuma, né? Minha tolerância é 0, eu quero CAC payback de 0 porque tem que ter caixa logo no primeiro mês. Ok, tá? É uma filosofia, beleza? Mas se você puder esticar isso ao longo do tempo em detrimento do crescimento acelerado, que ele seja abaixo de 9, tá? Obviamente que nos primeiros meses, dado que a gente tem aquele processo de rampagem e tudo, pode ser que ele fique pior, mas ao longo de 1 ano, por exemplo, ele deveria ficar abaixo de 9. A mesma lógica funciona para o LTV/CAC acima de 3. Então é natural, quando você está começando a escalar uma operação comercial, né, que nos primeiros meses você vai ter um LTV/CAC muito ruim, às vezes até negativo. Né, mas ao longo do período do tempo, ao longo do ano, por exemplo, ele tem que ficar pelo menos ali próximo de 3. Uma outra sacada que é muito comum aqui, tá, gente, é o seguinte. Imagina que você tem ali uma operação de inside de inbound e uma de outbound. E aí você vira e fala o seguinte, cara, outbound eu estou com um LTV/CAC de 1, né, ou de 0,8, sei lá, ou seja, está dando prejuízo, mas o meu de inbound está dando um LTV/CAC de 5. Na média dos dois, eu fico com 3. Só que eu quero ficar com os dois, por quê? Porque outbound é uma iniciativa de médio e longo prazo que eu posso ter grandes upsides, né, fechando contas maiores. Então, é normal você unificar, né, depois isso numa única visão de estratégia comercial para justificar uma estratégia mais de longo prazo, né, ou uma estratégia nova que você quer montar, uma nova iniciativa, e na média isso funcionar bem. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula,
E na próxima, tá, a gente vai ter um desfecho com relação ao planejamento comercial, sobre como que a gente apresenta isso, né, numa mesa aí de direção ou numa mesa de levar para os sócios ou para os investidores o plano de orçamento e as possíveis variáveis que a gente tem em cima dele.